Nessa semana começamos a leitura de um novo livro da Torá, o quarto livro do Pentateuco, Sefer Bamidbar, o livro traduzido como Números. E a primeira parashá que nós vamos ler nesse Shabbat leva o nome do livro Bamidbar, que literalmente significa no deserto. Aqui é trazido um censo, uma contagem dos judeus no período que eles estavam no deserto, nos 40 anos que eles peregrinaram desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida, na terra santa. Interessante que essa parashá de Bamidbar sempre é lida antes da festa de Shavuot, antes da festa que marca a outorga e recebimento da Torá. E nessa parashá, além do censo dos números da contagem específica de cada uma das tribos, também das famílias, dos levitas, etc., nós encontramos um versículo aqui na nossa porção que nos fala Ve'eile toldot Aharon Moshe. E essas são as descendências, quando a Torá enumera especificamente a tribo de Levi, e de forma mais detalhada cada uma das famílias da tribo de Levi que eram encarregadas, tinham a incumbência de cuidar do santuário, do tabernáculo, montá-lo, desmontá-lo, e cada uma das famílias tinha uma função específica, e os sacerdotes, os Kohanim, eles eram encarregados do ritual no templo, do serviço diário, etc. E aqui, quando a Torá enumera as famílias dos levitas, ela nos diz, Ve'eile toldot Aharon Moshe. E essas são as descendências de Aharon, que era o irmão mais velho, e o sumo sacerdote, o Cohen, e em seguida de Moshe. Porém, trazem os nossos sábios no Talmud, que em seguida, se nós vamos reparar, vamos perceber, na sequência a Torá nos traz apenas os nomes dos filhos de Aharon, e não menciona os filhos de Moshe. Os filhos naturais de Moshe, Gershom, Eliezer, não são mencionados aqui na sequência. Então observam isso os nossos sábios no Talmud. Sobre isso eles comentam, Tanya amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Palavra Rabbi Shmuel em nome de Rabbi Yonatan. Daqui nós aprendemos algo muito importante, que na realidade derivamos daqui que a Torá considera os filhos de Aharon como sendo filhos do próprio Moshe também. Na realidade, eles eram, de forma natural, eram filhos de Aharon e, portanto, sobrinhos de Moshe. Mas como a Torá introduz aqui, nos falando, essas são as descendências de Aharon e de Moshe, e na sequência menciona apenas os filhos de Aharon. Por quê? Porque, na realidade, os filhos de Aharon eram discípulos próximos de Moshe. Eram aqueles mais próximos, além de sobrinhos, mas eles também eram os alunos principais de Moshe, a quem, primeiramente, Moshe recapitulava tudo aquilo que lhe foi ditado por Deus, tudo aquilo que ele aprendeu na Torá, ele ensinava, primeiramente, aos filhos de Aharon. E daqui aprendem os nossos sábios algo fundamental, algo muito importante. Daqui derivamos que Kol HaMelamed Ben Chaverot Torah, todo aquele que ensina a Torá para o filho do seu amigo, do seu companheiro, né? Ele está ensinando a Torá a essa criança, ou a esse jovem, ou a essa pessoa que de sangue não é o seu filho natural. Porém, uma vez que ele ensina a Torá para essa criança, para esse jovem, Male Alav Katuv, ele é considerado pela escritura que Ilu Yeladó, a Torá considera como se ele tivesse concebido essa criança, trazido essa criança, esse jovem ao mundo, como se ele fosse o próprio pai da criança. Shenemar, isso aprendemos, derivamos do versículo da nossa porção, Ve'eile toldot Aharon Moshe, essas são as descendências de Aharon e de Moshe, Vesamich leiktiv, e próximo disso, na sequência, encontramos apenas a lista dos filhos de Aharon, Ve'eile Shemot Bnei Aharon. Porque, como dissemos, explicamos, assim traz o Midrash, assim traz o Talmud, Lomar Lecha, para nos ensinar, Aharon Holid, o pai natural deles era Aharon, mas Moshe Limed, Moshe ensinou Torá a eles, o Lefichach Nikreu al Shemo, por isso eles eram considerados filhos não descendentes, não apenas de Aharon, o pai natural, mas também de Moshe.
Aqui nós vemos algo muito importante e fundamental. A força e o poder da Torá. O quanto é importante o estudo e o ensino da Torá. A Torá é algo tão fundamental. Se fala que a Torá, na realidade, é a essência da nossa vida. Etz Chaim Ilamachazikim, a árvore da vida para todos que se apegam nela. A Torá, como nós dizemos na nossa liturgia, que Em Chayeinu Be'orach Yameinu, é a nossa vida, é o prolongar dos nossos dias. Na ética dos pais, Marbe Torá, Marbe Chaim, quanto mais Torá, mais vida. Torá é vida. Portanto, aquele que ensina a Torá para uma outra criança, para um outro jovem, não apenas para os seus próprios filhos, netos, etc. Isso é uma obrigação, não só uma obrigação moral, mas uma obrigação halakhica por parte de cada pai, ensinar Torá para os seus filhos, para os seus descendentes. Mas, por extensão, aprendemos aqui da nossa paraxá que todo aquele que ensina a Torá, até para o filho do seu amigo, para os filhos do seu companheiro, isso é considerado, a Torá considera como se ele tivesse concebido essas crianças, como se ele tivesse trazido esses jovens ao mundo, como se ele fosse o próprio pai das crianças, ou seja, o vínculo da pessoa com o outro, através da Torá, é um vínculo tão forte, tão intenso, tão profundo. Por quê? Porque quando ele deu Torá para a pessoa, ele deu vida à pessoa. Então, é como se ele tivesse concebido aquela criança, aquele jovem ou aquela pessoa no momento que ensinou Torá, no momento que transmitiu Torá. Aquela pessoa é como se ele lhe trouxe a própria vida, por isso é como se fosse considerado o próprio pai daquela pessoa. Daí nós vemos a grande importância da Torá e o grande mérito de ensinar e transmitir Torá para outros, o que faz aquele, o mestre, o professor que ensina, ser considerado o próprio pai.